Meu nome é Isabela Rocha, sou psicóloga clínica e hoje quero apresentar para vocês o podcast Interligadas, onde tudo que liga com a psicologia, a gente vai trazer para cá para conversar com vocês. Hoje é o nosso primeiro episódio e o tema escolhido foi a relação da torcida, principalmente de pais, né, com os times de base. Como que essa torcida ela pode trazer assim, pressões, complicações, questões psicológicas para as crianças. E também a gente quer falar um pouquinho sobre o futebol feminino dentro dessas categorias de base. Para conversar comigo hoje, eu convidei duas pessoas muito especiais. Vou apresentá-la para vocês. Uma é Isabela Campos, vou ler aqui na minha colinha seu currículo, Bela. É fisioterapeuta, especializada em... Me ajuda aí, Bela. Neurologia pediátrica. Isso. E ela é mãe também de dois atletas, o Thiago e a Júlia, de 8 e 11 anos, é isso mesmo? 9 e 11 anos. E eles são atletas hoje, né? A Júlia, principalmente, é atleta de elite no PSG. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira e a trajetória aqui dela como mãe da Júlia, mãe de atleta, e também falar um pouquinho, né, sobre a Júlia, como que é essa performance dela num time feminino. E também tem o Thales, bem-vindo, Thales. Muito obrigado. O Thales fez um 360 na carreira, né, Thales? Exatamente. Ele era engenheiro de petróleo, é isso? Isso. E depois fez educação física, né? Isso. Especializou em futebol. E hoje ele trabalha, né, nas categorias de base do Itabirito. Você está no Sub-20, é isso? Auxiliado Sub-20 e treinador do monitoramento Sub-13. E os dois são também, né, participantes, idealizadores do projeto Guerreiras de Minas, que a gente também vai conhecer um pouquinho aqui. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada, né? a você. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como essa pressão aí nas arquibancadas, como que vocês enxergam assim a performance, o comportamento dos pais em relação às crianças. Como que vocês têm visto isso no dia a dia, né? Você como mãe de atleta e você como treinador dos meninos e meninas. Quer começar? Não, hoje, estando já no futebol há algum tempo, tanto em nível de iniciação na PSG, com as guerreiras e nível de base do Itabirito, a gente consegue ver que, de fato, os principais torcedores são os pais das duas equipes e muitas vezes os filhos são os protagonistas, não importa se tem colegas, se tem amigos ou se estão jogando contra quem for. Então, tudo voltado para o filho. Falta no meu filho, cuidado com o meu filho. O arbitragem também sempre estão batendo no meu filho. E aí tem a pressão em cima do adversário também, de xingar o adversário muitas vezes, porque tudo que importa é o filho da pessoa. Então, tem muito xingamento, muita coisa. E, inclusive, nós só estamos conversando sobre a Federação Paulista de São Paulo, né? Aquele de vídeo, futebol, né? Que saiu exatamente. maravilhoso, inclusive, o vídeo, que aí né? é justamente para botar os pais de castigo e ensinar um pouco. Então, ocorre muitas vezes essa questão de xingamentos e de algumas questões bem difíceis, né? A gente Exato. pode falar até relacionadas a crime, que é homofobia, gordofobia, Exato, né? exato. Fora o nível das palavras que são ditas para crianças, né? E a pressão que é feita. Eu também sou psicóloga do Clube Internacional de Minas, faço parte de um grupo de psicólogas. E o que os atletas trazem para a gente, nas sessões que a gente tem em grupo com eles, é exatamente a pressão da torcida, né? Tem a pressão da família, que a gente sabe que em alguns casos, né, das equipes ali de base, existe uma expectativa até de melhora de vida, mas essa pressão, eles até lidam bem, mas a pressão da torcida, o que acontece? Assim, atrapalha muito a questão de confiança deles em time, né? Na hora que você abala a confiança, perde foco, vem ansiedade, vem um monte de questão relacionada aí que pode comprometer a performance do atleta em campo. Assim, né, eu como sempre estou na torcida, né, eu observo muito que às vezes
né? As crianças perdem mesmo o foco do jogo para olhar para a torcida, para ver o que está acontecendo, né? Às vezes, quando tem alguma família um pouco mais exaltada, né, xingando o juiz ou xingando o adversário, a gente percebe que, às vezes, o juiz precisa chamar a atenção e, naquele momento, a criança perde totalmente o foco ali do jogo e já fica preocupada com o que está acontecendo, querendo entender, né? Então, assim, você vê que realmente impacta diretamente nos meninos, né? E tem aquela pressão também do pai querer que o filho... Eu brinco que tem vários pais de Messi, às vezes, na arquibancada, né? Que acham que o filho é o melhor de todos e exerce aquela pressão na própria criança. Então, assim, às vezes a criança, em vez de escutar uma orientação do treinador, ela olha para a arquibancada e escuta o que o pai está falando. E ali também ela já perdeu, como time, toda uma orientação né, que o treinador ensaiou e treinou e orientou, e às vezes a criança se perde ali para escutar o que o pai tá falando, que para a criança a pessoa mais importante para ela ali seria o pai, né? Que é de onde ela queria receber o apoio, de quem ela tá acostumada a receber os conselhos. Às vezes a criança tem dificuldade de separar, né? O treinador da família, de quem tá lá na arquibancada e não sabe o que escuta. Então, assim, a gente vê que realmente impacta muito dentro de campo e a criança se cobra muito, que ela quer provar, né, para a família que ela vai dar conta, que ela é capaz, quer suprir toda aquela expectativa, né? E automaticamente isso, em vez de ajudar, tá piorando o desempenho das crianças. É o limiar, né, do apoio com exagero. Exatamente. Ali, né? Que acaba atrapalhando a confiança. E é isso, a criança olha, você falou uma coisa importante, ela olha para o pai e o medo de decepcionar esse pai faz com que ela erre, né? Ela erre. Tem um vídeo legal que tá circulando aí do Messi assistindo o filho dele jogando. Caladinho, rindo, batendo palma. E aí é exatamente isso. Se o Messi não tá falando nada com o filho dele, por que você, pai, tá falando muito? E me conta um pouquinho, Bela, como que é ser, né, mãe de uma jogadora de um time feminino? Né? A gente é amiga, você já me contou, mas eu acho que é importante você trazer aqui no podcast essa sua experiência também, esse olhar de um ambiente ainda muito machista, né? Tem um machismo estrutural aí pesado no futebol, vem obviamente melhorando muito, mas ainda existe. Como que você percebe? Conta aí pra gente o que a Júlia já passou. Eu falo que, assim, meu grande sonho é que ela entre em campo para lutar só pela bola, que ela não tenha outras preocupações, né? Então, assim, agora ela está tendo a oportunidade, né, de jogar num time feminino, né? Ela teve uma oportunidade ano passado também, mas que acabou que não foi para frente. Agora, com Guerreiras, está reacendendo esse sonho, né? Então, assim, até então, desde que ela começou no futebol, quando ela tinha 5 para 6 anos, ela sempre jogou em time misto. Normalmente a única menina da equipe em meio a outros meninos. Então, sempre foi muito difícil, assim. Muitas vezes ela chegava na equipe, os meninos demoravam muito a confiar nela. Então, né, aquela coisa, não trocava um passe para ela, achando que ela ia perder a bola. Na hora de fazer dupla para fazer aquecimento, ela sempre era que sobrava. Então, ela ia tendo que se provar que ela poderia estar ali para ela passar a ser respeitada, né? Até em brincadeira de aniversário, já aconteceu dela chegar, pedir para jogar... E os meninos falaram, não, a menina não vai jogar. Ela falou, se eu entrar e fizer 2 gols, vocês deixam eu jogar? Aí eles deixam. Aí ela entra, faz os 2 gols e aí... 2 não, ela aproveita e faz 4, né? Aí que ela consegue realmente, né, estar naquele meio que é o que ela gosta. Então, a gente percebe que é uma caminhada árdua, né? E eu sempre brinco com ela, eu falo assim, filha, a gente não vai mudar o mundo. Então, você precisa se fortalecer, né? E a gente buscar aquelas pessoas que conseguem ajudar a gente nesse caminho. Né? E o Thales vem fazendo esse trabalho muito bem, né? Ele conhece a Juju desde muito pequenininha, né? Thales vem acompanhando e, assim, ele sempre foi um grande incentivador, apoiador e principalmente um defensor das meninas, né? Então, assim, ele não entra para treinar simplesmente, ele eleva a moral das meninas, ele educa nós enquanto pais em como nos portar também para ajudar as meninas, e eu acho que é isso que a gente precisa, de pessoas que realmente né, levem o nome do futebol feminino, mas de uma forma leve também. Né? A gente tem um caminho a percorrer. Conta pra gente, Thales, o que despertou também a questão do futebol feminino? Como que você vê essa questão? Por que você está inserido também e tão bem, né, inserido aí? Desde a PSG, a gente teve uma equipe feminina sub-15 em 2021, época de pandemia. E aí as meninas hoje têm meninas no Internacional, em São Paulo, no Corinthians, no Atlético. Então a gente conseguiu, assim, participar da evolução delas e elas estarem hoje em equipes profissionais.
E aí teve um gap, porque todas saíram para seguir seus caminhos. E ficamos um tempo com algumas meninas no misto. A Juju, inclusive, desde o Sub-7 com a gente lá. E foi passando, aí falei, não, tô querendo reviver essa equipe feminina, porque jogam tão bem, às vezes, de fato, acontece muito essa questão de muitas meninas irem fazer aula e os pais procurarem turmas femininas, as meninas não sentirem a vontade para jogar com meninos, por diversos fatos, igual a Isabela citou. E hoje, a gente tem estudos que comprovam que as meninas começam tarde no esporte e saem cedo do esporte. Então, por falta de estímulo, muitas vezes, até da família, mas muitas vezes porque não tem oportunidade mesmo. Então, a PSG foi um primeiro momento que a gente criou e conseguimos fazer ter bons desempenhos, os treinos eram bons, muitas meninas. Participamos de campeonato, misto principalmente. Foi com o último jogo, né, que eu não estava presente, felizmente, vencemos o jogo, teve entrevista com o pessoal lá também, todas felizes. E quando eu saí da PSG para trabalhar de volta no campo, reacendeu essa possibilidade de manter a equipe feminina. Então, justamente para dar essa estruturação que os meninos já têm, naturalmente, já brincam, já rolam, já todo mundo já apoia o esporte para o menino, mas para a menina muitas vezes é o trato fino. A boneca, brincar de alguma coisa, enfim, que não faz sentido se ela não quiser fazer isso. Então, quer brincar, quer pular, quer cair, quer machucar, mas tem que ter esse respaldo, essa estrutura, e a ideia é justamente prepará-las para poder, se elas quiserem seguir o sonho de jogar, já estar preparada ali em cima com todo o repertório motor, tático, técnico, e aí elas vão seguir conforme elas quiserem. Muito legal. E eu lembro de um episódio que você me contou, que eu quis trazer também para cá, que foi que a Júlia fez um gol, né? E que um pai chegou e falou, que fofa. Né? Quando, na verdade, se fosse o filho dele, ele ia falar, não, é o melhor, cara foda, né? Assim, como que é essa percepção também dessa diferença, né? Da torcida, porque vocês falaram aqui dos colegas, mas e a torcida? Como que vocês veem quando tem uma menina jogando, principalmente no misto, né? Olá. Assim, a gente sempre percebe que tem aquele olhar de, né, quando ela entra, já fica todo mundo achando que ela vai machucar, né? A gente já escutou, né, da torcida adversária falar, agora entrou a menina, o menino não vai poder entrar duro nela, porque senão machuca. A gente já escutou o torcedor falando, a gente ensina para os nossos filhos que não pode bater em mulher, aí na hora que entra a mulher, eles vão ter que entrar leve. Então tem essa questão de que acha que ela entrou, vai mudar a estrutura do jogo porque é uma menina jogando. Né? Então, assim, sempre é nesse contexto, né? Da fragilidade da menina ali jogando contra os brutamontes, como quem diz assim, né? Vamos combinar, olha quantas atletas femininas fortíssimas nós temos aí, exatamente. Né? Claro que existe uma questão de massa corporal, mas elas são capazes também. Existe essa diferença de força, tanto que normalmente quando é um campeonato misto, né, a Juju joga na categoria abaixo da idade dela, um ano abaixo, né, tem esse respaldo, né, Thales? Esse cuidado também, né? Pela questão física mesmo, mas assim, é muito interessante como, assim, até uma fala dela que eu sempre gosto de falar, como que é interessante a percepção dela mesmo. Quando ela, né, chegou no time que ela tá esse ano, que é um time misto, sem ser o Guerreiras, né, do PSG, ela falou, mãe, eles me tratam como se eu fosse um deles, era isso que eu queria, eu não queria ser a menininha do time, eu queria ser mais uma jogadora. E ela se sentir assim faz com que ela jogue mais leve, com menos pressão, ela não tem medo de errar, porque ela não tem essa cobrança, né, porque por muitas vezes ela julgada, entrou, né? Exatamente, a gente perguntava, por que você não chutou? Porque se eu erro, né, eu já sou a menina, se eu erro, já vai todo mundo falar. Então, assim, ela vinha, às vezes, com esse peso a mais de não poder errar por ser menina, né? E, assim, na hora que ela se sente acolhida, não, ela arrisca, ela tenta. Eu falo muito com Thales, assim, eu vejo no olho dela, o brilho dela quando ela joga com as meninas, como que é mais leve pra ela, né? Apesar dela estar muito feliz no time misto, quando ela tá no meio das meninas... não ter que provar. Ela não tem que provar que ela realmente tem o mérito de estar ali jogando. Ela simplesmente está jogando, como todas as outras. Então, assim, ela entra mais leve em campo, sabe? Sim. Teve alguns episódios da gente jogando com o time todo feminino em que não pode perder para menina. Isso ocorre, assim, por vezes. E aí,
isso inflama a torcida ali, né? Principalmente a do Até adversário. pro time Exato. masculino. Meninas... Pensa, se eles perdem, vem uma vergonha, vem o pai, nossa, você perdeu de uma menina, como se a menina não tivesse, né, a capacidade e o mesmo know-how ali em campo. Isso já ocorreu, inclusive, pelo PSG, a gente jogando contra uma equipe feminina. Estávamos ganhando de 3-0, tomamos um empate 3-3, foi pro pênalti, a Tatá foi quem fez o gol da vitória lá deles. E aí um pai no grupo mandou isso, todo mundo devolveu assim duramente com ele, ele até saiu depois também do PSG, viu que não cabia ele ali. Cabia também, né? Mas é complicado de fato. Mas o que eu tento fazer é blindar as meninas dentro de campo. Então eu com elas, no olhar delas ali, a expressão delas, e lá fora não existe mais nada. Então, como treinador ali, tem que ser dentro de campo. Essa fazer conexão, exato, o que está treinado, o que foi orientado e jogar o futebol delas. E como que vocês percebem, assim, os times hoje, de uma forma geral, no sentido de o trabalho que deveria ser feito com esses pais, né? Principalmente a psicologia estando presente em alguns times, igual lá no Internacional de Minas. É um time pequeno, né, de Itaúna, mas somos 5 psicólogas, é um time muito forte da psicologia lá dentro. Mas como que vocês veem a psicologia nos outros times, né? E principalmente a oportunidade de também fazer um trabalho com esses pais, né? A gente percebe que não tem muito isso, mas eu queria confirmar com você se a percepção é a mesma. Hoje, a maioria dos clubes profissionais, eles acho que obrigatoriamente tem que ter psicólogos. Alguns querem ter, outros têm por obrigação, ainda não é uma unanimidade de saber que precisa. Existem algumas passagens de entrevista, por exemplo. A gente teve aula com a psicóloga do esporte, não vou me lembrar o nome agora, na CBF Academy. E ela tratou do Hendrick por um bom tempo lá no Palmeiras. E sempre conversaram, criou um laço legal. E aí ela falando, ficou muito frustrada, que teve uma entrevista que ele falou que a família dele que consegue estruturar, que ele não precisa de psicólogo. Tipo assim, ela passou até uma dor assim, dela pessoal nesse sentido. Mas eu acho que o pessoal, de fato, acha que é para apagar incêndio hoje. Hoje é ainda muito... maioria você não tem precaução, enormes, não tem prevenção. Né, não fazem trabalho preventivo. É pontual se ocorre algo. Né? E aí, quando tá na fase boa, tá tudo certo, ninguém não teve influência, não precisa. Aí cai um pouco de rendimento, um jogador indisciplinado, por exemplo, aí é onde a psicologia tem que atuar, e aí já, dependendo, não tem como tentar voltar atrás, porque a carreira do atleta hoje é muito rápida, então às vezes se perde e, de fato, não consegue voltar a ser como era. Então, ainda estão caminhando nesse sentido, mas pelo menos temos um caminho que está sendo percorrido. Uhum. Eu acho que assim, ainda é uma questão que precisa melhorar muito, né? Porque realmente, se a gente trabalhar desde as categorias de base com isso, né? Até emocionalmente, aquelas crianças já vão crescer mais fortes para enfrentar os desafios. Porque a gente sabe que o mundo do futebol, ele é cruel, né? Assim, é um funil muito fininho que tá ali, né? E assim, vai conseguir. Exatamente. E olha lá. Então, assim, quem começa muito cedo tem que aprender a lidar com a frustração desde muito novo, às vezes, né? E estando mais preparado emocionalmente, se tiver esse trabalho da psicologia desde lá dos pequenininhos, que comecem mesmo com as famílias, até para ajudar a diminuir essas cobranças, eu acho que ajudaria muito a gente a ter atletas mais funcionais, né, no mercado. E o que vocês acham que a psicologia deveria trabalhar com as famílias, principalmente com os pais? Acho que o problema, o pai, ele dependendo, se ele for já um esportista, alguém que gosta do esporte, ele é a primeira referência da criança, como no meio social ou no meio esportivo que seja. E às vezes ele é frustrado muitas vezes por não ter sido alguma coisa, algum atleta, ter tido algum sucesso. Isso acontece muito. E joga a pressão em cima da criança. A expectativa do adulto querer que o filho, né, viva aquilo que não foi possível ele Exatamente. viver, né? E aí, muitas vezes, ele consegue incentivar a criança a fazer o esporte, só que começa a projetar o sucesso em cima da criança, só que esquece que todo mundo que joga futebol, joga porque gosta do futebol, do jogo. Então, quando começa a trazer a tal da especialização precoce, que aí começa a dar muita pressão, começa a dar muito compromisso para a criança, desde nova, que aí muitas crianças a gente vê, PSG inclusive, na Guerreiros também,
treina a semana toda em 2 lugares, ou um lugar que seja, mas joga 3 jogos por fim de semana, em times diferentes. Então tem uma rotina ali que tem que estar atendendo a todos. Não brinca, não viaja, não descansa, não come bem muitas vezes. Então, se a psicologia tivesse que atuar ali, tendo que atuar com os pais, é deixar a criança brincar um pouco mais, deixar ela ser criança. Porque hoje elas não estão sendo, quando eu estava voltada para o esporte, futebol principalmente, mas o pai não... Acho que o ponto-chave é que o pai não leva a criança para ter esse respaldo desde o início. Então, aquilo que a gente falou da prevenção ali e do acompanhamento. Então, espera explodir ali, ter um gatilho, uma fagulha ali, e aí vai tentar tratar depois desse sentimento que o menino tem de frustração ou de querer desistir e tudo mais. Mas tem que ser, acho que acompanhamento, principalmente se quiser ser um atleta e o menino tiver essa vontade, mesmo novo, entender que vai ter, igual a Bela falou, de esses percalços, entender o contexto que está sendo inserido e tudo mais. E a gente está falando de uma geração de pais ainda muito preconceituosos, né? Existe muito preconceito também com a psicologia. É coisa doida, né? E hoje a gente sabe que não, né? Para exatamente trabalhar todas as questões de ansiedade, de foco, de saber lidar com pressão, de aceitar erro, né? É o trabalho que a gente faz com os atletas lá no Inter e que a gente vê a diferença, né, depois de uma conversa, principalmente quando o técnico passa para a gente uma demanda, olha, o time teve uma derrota difícil, aconteceu isso e isso. O olhar do técnico é essencial também para o nosso trabalho, né? De chegar e falar assim, trabalha isso aqui para a gente vai, faz um grupo bem focado naquela demanda e é incrível como os meninos conseguem ter resultado depois, né? Dessas conversas. E eu falo assim, é um período tão pequeno que a gente consegue fazer um trabalho. Imagine, então, se vem desde ali do sub-7, sub-10 e por aí vai. É um trabalho muito diferenciado, assim mesmo, né? E o problema é que não tem o GPS da psicologia, né? Porque o GPS aumentou a quilometragem, aumentou a intensidade de treino, aí você consegue ver evolução. A psicologia trabalha no processinho pequeno que não tem esse GPS que calcula. E aí acho que não serve para nada, muitas vezes. O que você acha? E a gente vê assim, né? Porque a criança, né, começa muito cedo, então normalmente ela, né, quando gosta mesmo do esporte vai evoluindo, então ela vai crescendo ali dentro. Então ela passa por diversas transformações, né, psicológicas, hormonais dentro do futebol. Então, né, a psicologia ajudando a criança até a se conhecer melhor, a se entender suas melhor, emoções, né, facilita também para que ela não desista, né, para que não tenha essa saída precoce do esporte por questões que às vezes poderiam ter sido, né, trabalhadas tanto com a criança quanto com as famílias, porque as famílias muitas vezes eu acho que é falta de conhecimento mesmo, porque ninguém quer nada melhor para uma criança do que os próprios pais. Né? Então, assim, muitas vezes a gente erra tentando acertar e por falta de conhecimento, às vezes a gente vai por um caminho que está sendo mais prejudicial do que favorável. Então, eu acho que, né, se realmente tivesse esse investimento, né, para as famílias também entenderem um pouco do neurodesenvolvimento, da importância disso dentro... até da cognição da criança, né? da parte emocional, e o tanto que isso é tão importante quanto o treinamento físico e tático dentro do esporte, eu acho que... né, a gente teria uma base sólida muito melhor para esses, né, futuros atletas ou não, porque a gente não sabe, né? E por falar em desistência, vocês têm algum caso de, por conta de pressão de pais, né? É lógico, sem expor aqui a criança, mas acontece de crianças desistirem, vocês já conseguiram ver isso assim? Estudos também trazem, mas reportagem a gente vê e até nosso contexto também, de, às vezes... crianças que já jogam no sub-9, 8 da América, do Galo, e aí é uma sequência de temporadas já comprometidos com a equipe, com 15, 14 anos já quer mudar, não quer fazer mais nada, muda de esporte. Eu conversei com um aluno na nossa academia lá outro dia, exatamente falando sobre isso, que com 14 anos, o menino que tinha estatura de goleiro, era bom, já se sair simplesmente foi jogar tênis. Ter essa estatura não é fácil, né? Eu já acompanhei meninos incríveis, mas por conta de idade e estatura serem dispensados, porque os times, né, os principais não têm interesse porque é mais baixo. Aí foi jogar tênis, está mais feliz jogando tênis atualmente. Olha só. E é uma linha muito tênue, porque hoje os clubes cada vez pegam atletas mais cedo. Então, se o pai não investe, entre aspas, mais cedo também, fica para trás. Só que, ao mesmo tempo, começar cedo não garante especializar e se tornar profissional. Então, você acaba, talvez,
frustrando a criança e ela saindo do esporte e desperdiçando uma infância, um crescimento talvez sustentável e responsável ali para poder, com investimento até financeiro, muitas vezes os pais que fazem até algumas loucuras, para não saber o que vai acontecer depois. Então, tem muito no seu redor meninos que desistem e que pedem para sair, mas os pais tentam contornar ali para poder tentar manter e tentar virar essa chavinha de novo para a criança tentar ser feliz de novo, jogando, brincando futebol, que é porque ela começou a jogar. Então, tem muito caso em nosso entorno, sim. Você já viu também? Já vi também. Exatamente por isso que o Thales está falando. Assim, a pressão vai ficando tão grande que a criança deixa de ser criança e passa aí por uma obrigação, né? E assim, o Thales sempre fala muito com as meninas, né? Na preleção dele entrem e divirtam-se, né? Quer ver todo mundo feliz. E a gente fala muito isso com a Juju. A gente nunca fala assim, né? Uma pressão muito grande nela. A gente vai lá, faz o que você sabe, se divirta, seja feliz. Porque enquanto ela estiver feliz, é isso que a gente quer. São crianças, né? E por algo que ela já passou, ela cogitou, não desistir, mas não sei se eu quero mais. Ela não. Não, né? Não. Ela gosta muito. Mas porque ela tem essa base em casa, diálogo, né? Apoio. E ela é muito determinada, assim, ela é disposta a lutar pelo sonho dela, né? A gente não sabe o que vai ser. É igual a gente fala, o nosso tempero é ela, né? A gente vai e dança conforme a música que ela toca. Então, enquanto ela estiver feliz, a gente vai investir, a gente vai levar, a gente vai sacrificar. Mas para ela ser criança. Por falar em sonho, né? Eu já tive também nos bastidores essa conversa com você, né? Pela trajetória da Júlia, a possibilidade dela, né? E crescer no futebol existe, né? Não é uma questão só de sonho, é uma realidade. E como que você vê essa possibilidade da Júlia estar indo para outras cidades, né? Outros times aí maiores, vamos falar aí um Flamengo, Ferroviária, né? Eu não sei muito bem assim como que é o futebol feminino, mas um Corinthians que eu sei que também tá bem, né? O próprio Cruzeiro. Como que é isso para você, assim? Você acha que se tivesse a psicologia ali, seria um lugar mais tranquilo, mais confiável? E além da psicologia, o que é que você espera também que ela encontre, né? Em termos de segurança mesmo, assim, na trajetória. Eu acho que tem que ser, né? É difícil a gente pensar, né? Num longo prazo, não tão longo assim. Não mas tão eu acho longo. que a questão maior mesmo é a preocupação com a parte emocional, com a parte psicológica mesmo. Porque o restante é muito mais fácil de ser trabalhado, né? Então, assim, eu só teria segurança de deixá-la ir se eu soubesse que ela teria alguém que olhasse para ela não só como uma jogadora, mas como um ser humano. Né? Que tivesse esse cuidado de perceber quando ela tá triste, quando ela tá feliz, de respeitar as vontades dela, né? De apoiar na hora que ela precisar. Né? Que, assim, que se eu não estivesse, que fosse como se eu estivesse por ela lá. Então, assim, eu acho que a psicologia que tornaria esse ambiente mais acolhedor. Quem teria esse olhar mais cirúrgico diante do que, para mim, é o mais importante, que é essa parte emocional, que eu acho que é ela que carrega todo o resto. Mas a Bela e o Alisson são exceções hoje. Porque acho que hoje quem precisa mais dos psicólogos são os pais. São os pais, com certeza. Então, acho que a Juju conseguindo sair para algum clube ali, como é muito aberta a relação deles, eu tenho certeza que ela conseguiria passar também para eles qualquer necessidade e tudo. Mas muitos pais, de fato, não têm essa percepção de preparar as crianças para esse meio. Então, para esse momento, né? Exato. Porque é uma mudança muito grande, né? A gente recebe os meninos ali do Sub-14, do Brasil inteiro, com histórias de vida completamente diferentes, né? Questões culturais diferentes. A gente pega um menino, pensa, né? Do Amapá com o do Sul, a divergência cultural é enorme, né? E eles estão ali juntos, de repente, né? Sem a família, sem... Eu falo assim, né? Aquele ombro mesmo, e tendo que fazer conexões novas que a gente sabe que gasta uma energia enorme. Moldando o caráter ainda, né? Que ainda estão incompletos. E é isso, assim, você conhece esses times? Você acha que eles estão preparados para receber essas crianças com essa qualidade, assim? Então,
os grandes times talvez estejam pela estrutura que tem. Eu lembro quando bem mais novo, eu fui fazer teste no América Mineiro. Eu conheci alguns baianos que estavam descendo de van com um empresário pelos estados para poder fazer teste nos clubes. Então, assim, passa uma vida inteira andando, sem casa, sem talvez estar com os pais, só ligações de celular e tudo, mas acho que só os grandes clubes estão preparados hoje. Hoje mesmo, a gente lá no Itabirito, nós estamos com 2 baianos que vão morar com os primos aqui. E aí, estou tentando ter todo o cuidado com eles, que todo dia eles perguntam, eu vou ficar, não sei o quê. Calma, nós vamos trabalhar aqui, a ideia é que vocês fiquem com a gente aqui, justamente a gente poder preparar vocês, tudo. Mas é difícil porque não tem essa visão de um modo geral. É só clube maior mesmo, que tem estrutura para ter alojamento, para ter essa estrutura de clube formador, que consegue. Mas... E que tem a preocupação também, né? Exatamente. Na verdade, agora, tem uns que têm a estrutura maior, mas não tem a preocupação com essa individualidade. Exatamente. Né? Porque são coisas tão pequenas. Eu lembrei aqui agora de um menino que estava triste, a gente foi acolher e a gente perguntou o que foi, você está com saudade da família? Ele, não, com saudade do rio que eu tinha atrás da minha casa, que eu nadava todos os dias. Isso está fazendo muita falta para mim. Então, são coisas tão pequenas que você consegue trabalhar com aquela criança, né? E se não tem esse apoio, isso aí pode fazer com que ele volte para casa, né? E perca esse potencial. Um talento que tem. Com certeza. Queria que vocês me contassem agora um pouquinho do Guerreiras. Como que foi essa ideia, de onde surgiu, como que está estruturado, qual é aí a perspectiva, onde vocês querem chegar? Onde a gente quer chegar, a gente quer dar suporte para as meninas se desenvolverem e realizar os sonhos delas. Isso é o primordial. Mas o Guerreiras começou com o Festival do Flamengo. O Flamengo tem parceria com a Vale. Ano passado, a Silvia, junto com a Fanny e a Nath, elas viram... A Fanny, o cunhado dela, se não me engano, ele é diretor do feminino do Flamengo. E aí eles viriam para cá fazer esse... identificação de talentos é meio que itinerante mesmo. Então eles vão em vários estados para poder olhar as meninas e dar essa capacitação para os treinadores de feminino também. E aí fizemos um junta ali das meninas do PSG com outras meninas que já jogam. As meninas ganharam esse primeiro festival e aí ficou adormecido. Algumas já jogavam no PSG, outros jogavam em outros lugares e tal. Aí esse ano, depois que saí da PSG, com essa ideia de dar sequência, sabendo que o Guerreiras já tinha tido um pontapé inicial ali. E aí me ligam da Liga Nescau, que é também itinerante. Eles fazem vários festivais em todo o país, perguntando se eu tinha um time feminino que eu tive indicação que eu treinava. Aí eu falei, posso ajeitar aqui e fazer rodar de novo, né? Só que eu não pude estar presente, porque eu tive um congresso para ir também e tudo, mas eu deixei ajeitado com a Fanny, com a Sara. Falei, vai ter isso, sub-13, eu acho, então dá para juntar as meninas? Dá. Aí ganharam também o festival. E aí, falou, vamos dar sequência nisso aí então, hein? Já temos um grupo, tem essa vontade de continuar. Tem meninas interessadas também. A Fanny, pela Tatá, já jogar há algum tempo e ter até certa fama na cidade aí com relação ao futebol. E é uma youtuber já famosa na idade que ela tem. Falou, dá para trazer as meninas para perto e unir o útil ao agradável. Divulga o futebol feminino. E mais que isso, dá esse suporte, essa estruturação de base para elas. Então, a nossa ideia é, principalmente, estruturar para que elas tenham a oportunidade que os meninos têm de começar desde novas e aí se desenvolverem e escolherem se querem jogar ou não e não serem abandonadas no meio do caminho ou ter que pular etapa para jogar em sub-15 e 17 de equipes, que hoje acontece. Então, o Cruzeiro hoje está abrindo o sub-17 e está captando meninas de 14 anos. Para treinar em 2, 3 anos, tentar fazer o modelo deles, mas se tiver jogo, já botar para jogo. E aí, não sei se é o mais indicado, mas já é um passo, pelo menos, para tentar dar suporte para a base feminina. O Atlético tinha meninas até ano passado, os 17 e 20, aí desfizeram a base delas, porque eu acho que o Atlético não ia pegar a Libertadores esse ano e tinha essa obrigação que só jogava Libertadores o time que tivesse o time feminino, de base principalmente. Enfim,
tá devagar essa questão da base. Né? Exatamente. Não precisa nem de comentar também a postura da criação de um time, a extinção dele por conta de outros interesses. Exatamente. Né? Então, a nossa ideia é dar oportunidade para quem quer começar ou quer ter esse estímulo de futebol, porque gosta de futebol. Então, as meninas que querem começar já jogam. E tentar dar esse suporte também em nível multidisciplinar, né? Estava falando com a Isabela, que trouxe a Júlia, a nutricionista. Fernanda. Que também para dar suporte quando necessário ali, quando a gente estruturar, poder ter um suporte multidisciplinar e, logicamente, envolver psicologia nesse meio. Eu já falei, estou à disposição. Faz todo sentido para nós, para essa evolução. Eu e as meninas, né, que hoje não estão aqui, mas que também fazem parte do Interligados. Contaremos com vocês. Podem contar, porque a gente também acredita muito, né, nesse projeto. Fala um pouquinho, Bela, do projeto. Então, na verdade, assim, né, a Juju foi aluna do Thales desde muito pequenininha, começou no feminino lá no PSG com ele. E ela não pôde participar desses 2 campeonatos porque ela é sub-13, né? E a Juju, na época, ela tinha 10 e o outro ela tinha 11. Então, por uma questão física mesmo, ela não foi. Mas desde então, o Thales já tinha convidado ela para participar e agora montou o sub-11. Então, né, ela faz parte da equipe do sub-11. E eu falo assim que, né, lá em casa a gente levanta a bandeira do Guerreiras assim com muito amor mesmo, porque eu acho que além de ser um projeto que vai alavancar o futebol feminino, que, né, nessa categoria que é tão, né, desprezada ainda, que está tão de escanteio ainda, ele está sendo elaborado por mãos de pessoas que têm um olhar muito diferenciado em cima das crianças, né? Isso que eu falei que onde que eu quero que a minha filha esteja é onde eu sei que as pessoas olham para ela de um jeito a mais, né? Então, assim, né, não é porque ele tá aqui não, mas ele sabe que eu já falei isso com ele várias vezes. Então, o Thales, ele é um treinador que ele pega as meninas e teve jogo que a Juju foi, acabou o jogo, ele me mandou uma mensagem, falei, eu não achei a Juju jogando com a carinha bem, tá tudo bem com ela, o que tá acontecendo? Então, como ele também está atento. Exatamente. Mais que isso, ele conhece as meninas. Exatamente. Né? Então, tem esse cuidado, esse carinho. Então, assim, elas entraram num campeonato misto, mas quem estava lá com elas, eu sei que estava olhando realmente para blindar, para proteger, não deixaria, né, que elas escutassem nenhuma ofensa ali. Então, assim, eu espero que chegue um dia que elas não precisem mais de alguém que faça isso por elas, mas enquanto elas precisarem, que tenha sempre alguém assim por elas. Então, por isso que, assim, realmente o Guerreiras, né, a gente tem muita expectativa de que o projeto cresça, de que a gente, né, angarie muito mais meninas, mais patrocínio, para realmente estruturar e conseguir colocar as meninas para treinarem mesmo com frequência. Né, assim, a Fanny, que é a mãe da Tatá, né, abraçou, né, Thales, com muita vontade também esse projeto. Então, como, né, a Tayla tem essa influência já mesmo no meio, tá conseguindo bons patrocínios, o que vai ajudar a alavancar ótimo, né? muito o time. Né, já estamos entrando num campeonato que é 100% feminino agora, né, Thales? Vai começar agora no final do ano, que eu Ainda acho que... com poucas equipes, mas está rodando. Tá começando. Mais ou menos quantas equipes? Vamos só pra gente ver a diferença, assim, um masculino e um feminino, mais ou menos como acho que... A Copa Pampulha masculina acho que já até acabou, se eu não me engano, mas vai pelo menos 10, 12 equipes por categoria aí, tranquilamente. Pelo menos. Por categoria? Por categoria. E o Sub-11, nós estamos com 2, tentando fazer uma terceira. O Sub-13 tinham 3 ou 4 e tentando também chamar mais. 15 e 17, quem já existe, tem mais. Porque Tem as meninas mais, já né? jogam mais nível Mas de base ainda é e uma tal. distância enorme, É né? uma distância enorme. E é estranho, gente, porque as mulheres estão em campo, né? Você vai nas lojas, existe uma seção, vamos falar, né, pensada ali para o feminino. Mas por que vocês acham que essa coisa está tão estrutural ainda, assim, do machismo de acreditar que não é um campo ali onde a mulher pode se sentir à vontade? Eu acho que um dos motivos do projeto Guerreiras de Minas é justamente isso. As meninas começam tarde a jogar. Então, hoje o futebol ainda não tem o nível do masculino, porque ainda tem questões técnicas de jogo mesmo, questões táticas de jogo mesmo. Muita gente fala, o jogo é mais lento, o jogo é ruim. Não é. A questão é que, às vezes, não tem de fato, elas não tiveram essa base. Então, eu sempre falo dos processos. Esse é o foco, né? Agora, né? São os processos. Para mim, eu tenho que ter o processo estabelecido, planejamento certinho, para poder evoluir e respeitar os processos. E, infelizmente,
Igual eu falei, algumas meninas jogam com 7, 8, 9 anos. Juju, Tatá, jogam e tem um repertório motor legal. Só que muitas vezes jogam no misto. E aí, as meninas que jogam no misto em campeonatos, jogam muito bem porque já estão inseridas no meio. Desde novas, né? Muitas vezes a gente coloca as meninas para jogarem juntas, elas enfrentam times masculinos, você vê que elas ficam um pouco amedrontadas ainda, mesmo com outras meninas do lado ali que vão dar suporte para elas. Mas porque elas se veem ainda um pouco abaixo por causa desse preconceito todo e tudo mais. Mas a ideia de fortalecer desde baixo para poder evoluir lá em cima e aí fazer diferença, porque o que os Estados Unidos têm um time bom? Por que esses times europeus são bons? Porque desde o colégio, desde a faculdade, já tem uma estrutura de planejamento pronta para isso. É um incentivo para eles entrarem no esporte. Na Inglaterra, final após final de campeonato lá, tem recorde de público, inclusive do masculino, as meninas jogando finais de FA Cup e tudo mais. Então, é estrutural de fato, é meio que cultural ainda nosso, que é o futebol desde novo. Eu estava estudando fazer um caderno metodológico do Guerreiras, aí tem o caderno metodológico da Conmebol. E aí eles falam justamente isso. Teve momentos que as mulheres encheram o estádio, mas foram proibidas de jogar, e aí ficou um tempo sem jogar e tentaram de novo voltar para a cena do futebol. E, enfim, não tem esse fechamento ali de espaço para elas em boa parte da história. Então, pouco a pouco, acho que também não dá para atropelar o processo, porque se a gente quiser forçar, igual a própria Libertadores, não vai funcionar. Não vai funcionar. Fazer engolir a seco não vai. Mas eu acredito que trabalhando ali de pouquinho em pouquinho e trazendo essa alegria das meninas jogarem e elas mostrando que sabem porque tem oportunidade de jogar, eu acho que é a tendência que evolua. Está evoluindo, não, mas... E ter a sorte de ter pessoas com a sua visão, porque isso faz também um diferencial enorme. Né? O que eu te falei, os técnicos que trabalham em parceria com a psicologia é completamente diferente, tanto o comportamento das crianças com a gente e dos adolescentes, né? Do sub-17, sub-20 também, estou falando crianças, mas temos aí os adolescentes. É muito diferente quando vocês trabalham junto com a gente, sabe? Então, assim, também as meninas de todos esses times aí terem a sorte de encontrar pessoas com o seu pensamento, com a sua visão, né? Faz toda a diferença. Né? Parabenizar também seu trabalho. Muito obrigado. A gente vê que, assim, é como se fosse... Né, as meninas precisam correr atrás desse prejuízo, né? Então, é um caminho longo, mas eu acho que ele vem melhorando muito. Assim, a gente passou uma experiência que foi muito interessante no campeonato que as meninas foram, que era o único time feminino e não tinha vestiário para elas. Né, Thales? Aí foram fazer a pré-eleição, precisaram fazer a pré-eleição dentro do vestiário masculino, e aí entrou homem para usar o banheiro. Mas aí na hora que a gente foi conversar com o organizador, ele não tinha parado para pensar nisso. Não foi. Não, né? Não é a rotina. Não é a rotina. No jogo seguinte, ele reservou um vestiário para elas. Então é realmente assim, a gente até ia apontando o que precisa melhorar, Sim. porque às vezes as pessoas não param para pensar. O fluxo já é tão natural para o futebol masculino que não param para pensar que tem algumas coisas que precisam ser um pouquinho diferentes, né? Então... É um trabalho de formiguinha. Exatamente. Então, assim, a conquista de um vestiário, para elas, já foi bacana. Elas chegaram e viram vestiário feminino. Olha que legal, lembraram da gente. Já é uma coisa que faz a diferença, né? Então, eu acho que a gente ainda tem, né, muita coisa a construir aí, mas eu acho que tá melhorando muito, sabe? O olhar já tá ficando, né, diferente. A gente viu, né, o Campeonato Brasileiro, né, que né, eu levei a Juju, apesar de ser atleticano, nós fomos ao jogo do Cruzeiro, ela entrou em campo e o estádio cheio, aquilo é muito bonito, né, assim, cheio de gente para prestigiar as mulheres jogando, e que jogo maravilhoso que foi, não foi um jogo chato, monótono, foi uma baita partida, né? Um jogaço do Cruzeiro com o Palmeiras. Então, assim, a gente vê que tá melhorando, né, que a gente tem, né, muita coisa ainda, mas que já tem sinais de que o futuro vai ser melhor. Ai, com certeza. Uma passagem legal desse campeonato foi no final do primeiro ou segundo jogo. O organizador chegou meio que em lágrimas no olho, agradecendo, assim, a gente tá ali, mostrando que as meninas jogam, não sei o que e tal. Aí falou que tava tentando ter um filho com a mulher dele e que tava doido para ser menino para poder jogar bola com ele. E aí, quando ele viu as meninas jogando, ele falou, tanto faz. Tanto faz. Elas jogam, vamos jogar. E ele chorando com a gente. Olha só, né? A coisa é estrutural, mas que bom que foi quebrada, né? Pequenas ações que vão modificar a visão de cada um. Você vê a coisa sendo quebrada aí na prática. Isso é sensacional mesmo.
E eu tô pensando aqui, né, gente, esse trabalho é de formiguinha, mas olha o tanto de marca feminina que também pode aproveitar, né, para patrocínio, para essas coisas todas, assim, né? Sim. Pensa, eu sei que parece que a Marta tem Avon, não é? Não sei. Ela já fez de batom, mas me veio aqui porque você é engenheiro, mas eu sou administradora também. Então eu fiz o link aqui dessa oportunidade, olha, né? Porque o mercado feminino é muito maior do que o mercado masculino. Tem uma janela enorme de oportunidade. Tem uma janela enorme aí. Ó, marcas, vamos patrocinar os meninos. Exatamente. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês nesse primeiro episódio, né? Pequenininho ainda, mas a gente deseja aí que Interligadas possa ser um lugar onde a psicologia também ganhe voz, que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho, né? E como que, de fato, a psicologia está ligada, né? A qualquer assunto, né? Seja cognição, seja esporte, seja no trabalho. E agradeço muito a presença de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar interligado também com esses assuntos que acho que fazem bastante sentido. Obrigada pela presença de vocês. E hoje foi o primeiro episódio do Interligadas, que vai ao ar uma vez por mês. Peço que vocês acompanhem a gente através do Instagram, através do Spotify, YouTube e até mês que vem.